Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está começando agora a edição número 216 do Aquário Casa Firjan, que é esse encontro aqui que a gente organiza regularmente na Casa Firjan, desde que a casa inaugurou lá em 2018, para falar sobre tendências, né, relacionadas a novas tecnologias, novos comportamentos, novos modelos de negócio e o que as pessoas e as empresas precisam fazer e estarem atentas hoje para estarem cada vez mais preparadas para o futuro. Diante disso, a gente vai conversar hoje sobre a COP30, né, esse grande encontro, Conferência das Nações, para falar sobre essas discussões climáticas. E só um aviso antes da gente começar aí o nosso evento, é que infelizmente a gente não vai ter a presença da FIEPA, né, a Federação das Indústrias do Pará, que iria ser representada pelo presidente Alex, mas infelizmente ele teve um imprevisto, não vai poder participar. A gente tinha conseguido a participação da vice-presidente, a Marcela Novaes, mas ela também teve um imprevisto familiar, enfim, coisas que realmente acontecem, então fora do nosso controle. Mas, de qualquer maneira, o evento está super bem representado aqui pelos outros participantes, né, que daqui a pouco a gente vai apresentar. Mas antes eu queria chamar aqui para dar as boas-vindas, né, nesse encontro aqui, o nosso presidente da Firjan Sirge, Antônio Vilela, para dar as boas-vindas para vocês. Boa noite, pessoal. Esse sistema aqui, a gente tem que escolher o canto que a gente fica mais seguro. Eu acho que o mais seguro é esse, porque não tem ninguém atrás. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, em nome da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, em nome da Casa Firjan. Esse ambiente, né, que é o nosso Aquário Mirim, segundo Yuri, são eventos, qual o número desse evento? 216. E o propósito da Casa Firjan e da Firjan é exatamente esse, trazer a sociedade para discutir os temas para desenvolvimento da sociedade. E nós estamos aqui neste momento para falar da COP30. Nós, brasileiros, vivenciamos aí o pré-COP30, antes de COP30, preparação, escolha do local, e tá aí, estamos agora quase que num desfecho, término da COP30, e com aquela pergunta na cabeça: e agora, José? Eu estava conversando, queria dar as boas-vindas à Vitória, né, que faz parte desse debate aqui, eu estive conversando com ela, e confessei, nós não estivemos na COP, a Firjan não esteve na COP, mas monitorou a COP do início ao fim, através do trabalho do Perão, nosso colega aqui da área de sustentabilidade, da Firjan, para entender o que estava acontecendo. Então, nós estamos de longe e monitorando. E estamos aqui hoje exatamente fazendo essa abertura para discutir o dia seguinte, né? Então, estamos aqui, a Firjan tem um papel muito importante, porque nós somos a Federação da Indústria. Então, existe, às vezes, eu considero, por desinformação e falta de experiência na sociedade, quando se olha hoje para o mundo dos negócios e a gente olha como inimigo. Inimigo do meio ambiente. Gente, isso acabou. Empresário nenhum, que tenha um grau de discernimento e a maturidade que hoje a nossa sociedade está adquirindo, vai fazer negócios para destruir meio ambiente, destruir a sociedade. Não. Economia é sustentável. Comércio tem que ser sustentável. Turismo tem que ser sustentável. Indústria tem que ser sustentável. Então, nós estamos aqui discutindo a indústria, discutindo a COP, discutindo as consequências do que a COP discutiu para nós. E tendo sempre na cabeça que aquela ecologia, pare o mundo e vamos viver de verde, não é também saída, é sempre o meio termo. A sociedade precisa de emprego, a sociedade precisa de sobrevivência, precisa de saneamento básico. Isso causa desenvolvimento e causa impactos no nosso meio, no nosso próprio ambiente. E o que fazemos? Nós temos que equilibrar os sistemas. Então, nós queremos um planeta, um mundo em que tenha como centro o ser humano, as pessoas. E nós, como seres humanos e pessoas, numa cidade como o Rio de Janeiro, sabemos que o fator econômico, o fator emprego, a sobrevivência é fundamental. Então, a filosofia de
ecologia em detrimento a negócio e negócio em detrimento ao meio ambiente, isso não existe. Então, o papel da Firjan é trazer os atores juntos para responderem para nós qual é o melhor caminho, qual é a resposta que nós precisamos para que o Brasil se torne uma potência mundial econômica sustentável e seja um país exemplo de sustentabilidade ESG para o mundo todo. Mas se esquecermos uma perna, que é a própria sociedade, a renda, emprego, a gente não chega lá. Então, eu espero que esse pós-COP, essas discussões de hoje, a gente já comece a sinalizar. A gente falou aqui, o Peron falando, da agenda da Firjan. Qual será a agenda da Firjan pós-COP? A nossa agenda é a agenda do crescimento da indústria no Rio de Janeiro, uma indústria sustentável, uma transição energética, num estado que é o maior produtor de petróleo do Brasil, que seja um estado sustentável. Não é energia verde quando o petróleo, é a transformação das energias em direção às energias mais verdes, no decorrer do tempo. É isso que nós queremos como indústria. Parabéns pelo evento, contem conosco e a casa é de vocês. Que vocês tenham um excelente debate e que aprofundem as consequências da COP daqui para frente no nosso ambiente empresarial e das pessoas. Obrigado, gente. Maravilha, Vilela, obrigado. Vamos começar então aqui a nossa conversa sobre desafios e oportunidades para a indústria brasileira depois de todas as discussões que aconteceram por lá em Belém do Pará. E aí eu queria testar aqui só a participação do Davi, o superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Já está aí na tela, ele vai participar, como vocês estão percebendo, obviamente de forma remota, mas não vai deixar de participar de nenhuma parte aqui da conversa. E, bom, então seja bem-vindo, Davi, obrigado, você nos ouve? Sim, perfeitamente, Yuri, obrigado aí pelo convite, agradecer aí em nome também do Dr. Antônio Vilela, do Peron, de toda a equipe da Firjan, por esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em termos de parceria dentro da agenda de clima, e me colocar à disposição para a gente iniciar aí essa edição 216 de vocês, né? Maravilha. Chamo aqui também ao palco agora de forma presencial a gerente de Energia e Indústria no Instituto Clima e Sociedade, Vitória Santos. E para conduzir essa conversa, eu chamo aqui o gerente de sustentabilidade da Firjan, Jorge Peron. Bom. Gente, boa noite. Realmente, deixa eu ficar aqui, porque ficar de costas, falar com as pessoas de costas Davi, eu estou te vendo aqui de vários lugares, então não vou ficar de costas para você. Gente, muito boa noite. Sejam super bem-vindos aqui à Casa da Indústria. Essa casa ela tem uma vocação, né, de olhar o futuro da indústria e de olhar principalmente e de construir principalmente a indústria do futuro. Então sejam super bem-vindos. Esse tema, né, que foi escolhido para que a gente aborde, né, e explore um pouco mais, que é exatamente tivemos uma COP aqui no Brasil. E agora, né, o que podemos esperar? Né, como é que esse debate, esse longo debate, né, que foi realizado nos últimos 10 dias, como é que ele toca efetivamente a nossa vida no dia a dia, como é que ele produz resultado, que resultados a gente pode esperar no nosso dia a dia a partir desse debate. Agradecer, né, a oportunidade, né, dada pela Casa Firjan, através do Yuri, agradecendo o Yuri, eu agradeço a toda a equipe, né, que está envolvida, e não é só o Yuri, acreditem que a partir, né, dessa fala do Yuri, tem um conjunto bastante significativo de pessoas e profissionais que estão trabalhando para viabilizar o espaço, viabilizar a transmissão, viabilizar, né, o evento, essas 216 edições do Aquário,
A gente já teve a oportunidade de fazer alguns aquários em conjunto, né? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade da abertura da Casa Firjan para que a gente possa trazer alguns temas relevantes e agradecer também a presença de vocês. Agradecer o Vilela também pela abertura, pelas palavras de abertura. Agradecer Davi e Vitória por terem aceito aí o convite, né, esse nosso convite para trazer para a gente, né, um depoimento de quem efetivamente esteve lá em Belém, né, tanto Davi. Quantos dias você passou lá em Belém, Davi? Belém, eu passei entre os dias 10 e 19. Então, 19, final do dia. Né? Quase Bastante férias, tempo. né? Tirou quase férias em Belém, né? Sim, E a Vitória falou para a gente. bastante coisa. A Vitória comentou também que ela ficou pelo menos uns 10 dias lá, né? Isso. Então, a gente vai trazer, o objetivo era exatamente trazer para compartilhar, né, com vocês informações de pessoas que viveram, né, o pré-COP, né, durante a COP. Agora a gente vai olhar um pouquinho, né, de como esse movimento até a chegada da COP, como é que isso aconteceu. Mas como é que a gente chega, né? O que eu queria, antes de trazer aqui esses depoimentos, tanto do Davi quanto da Vitória, e as impressões e algumas considerações, né, específicas que a gente vai explorar, como é que a gente chegou a Belém, né? Como é que a sociedade chegou a Belém. Esse processo até a COP30, né, e aí a COP representa a 30ª edição de uma conferência de clima, né, então que começou lá em 1995, 92, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, que foi a semente plantada para essas conferências de clima, a primeira acontecendo em Berlim, né, a COP número 1 acontecendo em Berlim, mas lembrar, né, que COP ela não é um workshop. A COP ela não é um espaço dedicado à conclusão, não é um espaço dedicado à ação, é um espaço dedicado, é uma conferência, então é um espaço dedicado a debate, é um espaço dedicado à troca de ideias, à construção de uma visão coletiva para que, né, os países membros da ONU, eles tenham a possibilidade de construir uma agenda comum e aí, a partir dessa agenda, a construção de ações comuns, né? Nenhuma decisão é tomada nesse processo da COP, é tomada de forma individual. São decisões consensuadas, são decisões negociadas. Tanto é verdade que o espaço, né, da COP, a gente tem um espaço aberto para o público, né, que é a Green Zone, e um espaço fechado ao público, onde delegações e chefes de Estado e corpo diplomático desses países, membros da ONU, debatem sobre as agendas que foram definidas para essa edição da conferência. Então, e que recentemente, né, se deu aí visibilidade ao relatório final da conferência e os próximos passos daquilo que se pretende. Então, essa jornada ela começou lá em Berlim, mas começou aqui no Rio de Janeiro, em 1992, passou por Berlim, passou em 1997, né, a gente teve aqui a assinatura do protocolo de Kyoto, que na época, né, representava a grande ameaça mundial, era a proteção ali da camada de ozônio, né, e aí o protocolo de Kyoto vem com esse grande objetivo. A COP15 e Copenhague traz o primeiro grande acordo global sobre metas, né, para aquecimento, olhando esse limiar de 1 grau e de 2 graus na época, né. Paris traz um marco histórico, né, e traz os primeiros compromissos, né, dos países, olhando esse limite de 1,5 graus. Glasgow, né, já na COP26, em 2021, define algumas regras para mercado de carbono, né? Então, vocês percebem que é um processo de construção, né? É um processo onde, após 30 conferências, alguns marcos já foram vencidos
e outros marcos, né, são lançados ainda para frente para definição de novas estratégias, né? E a grande questão, né, que a gente quer ouvir, né, tanto da Vitória quanto do Davi, é exatamente, bom, eu desenhei aqui rapidamente, né, um esboço de como nós chegamos a Belém, e agora a intenção é de entender, né, da Vitória e do Davi, como é que nós saímos de Belém, né, e para onde nós vamos a partir de Belém. Tá? Então, essa é o grande mérito dessa nossa conversa, né? de trazer depoimentos e visões institucionais e pessoais, né? A Vitória representando o ICS e o Davi representando a Confederação Nacional da Indústria, trazer essas visões institucionais, mas também pessoais, de como a gente segue nesse pós-Belém. E aí eu queria combinar com vocês, a gente vai ter um primeiro momento, né, onde eu vou convidar Davi e a Vitória para fazerem o que eu normalmente costumo falar, né, é o momento jabá, né, onde a Vitória vai trazer um pouco da visão institucional do ICS, vai apresentar o ICS, quem é o ICS, qual o trabalho do ICS, qual foi o trabalho que o ICS se propôs a fazer, né, durante a conferência, e da mesma forma o Davi vai trazer uma visão para a gente sobre o trabalho pré-COP da Confederação Nacional da Indústria, principalmente, né, focado nas ações da SBCOP, né, e ele vai apresentar para vocês o trabalho espetacular da SBCOP. E antes de mais nada a gente vai pedir, né, eu pedi para a Vitória trazer, né, essa primeira visão, né, se apresentar o ICS e a conexão do ICS com a agenda do clima, a agenda da COP, o que o ICS foi fazer lá e como é que a gente vai... E aí depois a gente explora o pós-COP. Vitória, seja super bem-vinda, te agradeço imensamente a tua participação, ter aceitado o convite e o desafio. A palavra é tua. Muito obrigada, Peron. Boa noite a todas, todos e todes. É uma satisfação estar aqui com vocês, satisfação estar aqui compartilhando essa mesa com o Davi, né, vendo pessoas queridas aqui de longas datas. Bom, eu me chamo Vitória, né, atuo como gerente de energia e indústria do Instituto Clima e Sociedade, que é uma organização da filantropia brasileira que atua desde 2015. Então, desde 2015, então, junto com o Acordo de Paris, que o ICS foi criado como uma instituição que tem como missão avançar a agenda de clima no Brasil, tanto da perspectiva de mitigação como de adaptação, enquanto um vetor de desenvolvimento socioeconômico. Então, essa é a nossa razão de existir. E nós estamos estruturados aí programaticamente, né, em dois eixos setoriais. Então, eu fico responsável pelo eixo de energia e indústria, e temos com um time específico, e tem um outro time responsável pelo eixo de uso da terra, sistemas alimentares e bioeconomia. E tem outros dois eixos que são transversais, que atuam na agenda de política climática, finanças, diplomacia e também mobilização de juventude, povos originários, comunidades tradicionais. Então, o Instituto Clima e Sociedade tem uma atuação muito transversal na sociedade brasileira. E a nossa atuação, né, junto à COPS tem sido sempre muito intensa, né, desde Glasgow. A gente passou a ser muito mais atuante, muito mais protagonista nessa agenda, enfim, né, em função de contextos políticos no Brasil, e hoje porque existe realmente uma liderança, digamos assim, de entidades filantrópicas regionais, né, que estão trabalhando em diferentes países, principalmente do Sul Global, para levar a pauta de Sul Global para a COP. Então, nós estamos nessa COP, eu vou ser bem sucinta, porque é muita coisa, mas a gente trabalhou desde apoiar, subsidiando com dados técnicos para a agenda de negociação. Então, a gente apoiou diretamente no roadmap Baku to Belém, para a gente chegar ali na meta de 1,3 trilhões de dólares, né, para financiamento da agenda de clima. A gente trabalhou também no desenvolvimento do TFFF, né, o Tropical Forest Forever Fund.
Então, é esse fundo que hoje nós temos mais de 7 bilhões de dólares, né, que é um fundo de investimento voltado à conservação e à valorização da floresta em pé. Nós também apoiamos em diferentes lançamentos, então teve o lançamento do Pronafão, junto com o MAPA, o IX trabalhou junto, teve o lançamento do Raiz, que é uma iniciativa também global com a ONU, né, para mobilizar capital para a restauração de áreas degradadas. Nós, especificamente na área de energia, trabalhamos e anunciamos a nossa cooperação com o Consórcio de Governadores do Nordeste para trabalhar a agenda de power shoring, né, de atração de investimentos industriais verdes para regiões onde tem uma disponibilidade grande e competitiva de energias renováveis. Também tivemos um anúncio de uma cooperação com o Banco do Brasil para desenvolvimento de um framework de investimentos de power shoring e também, junto com a nossa rede, apoiamos o lançamento da Belém Declaration para a Global Green Industrialization, né, que é uma declaração que junta diferentes instituições e países do sul global para que a agenda de clima seja uma agenda que, de fato, leve ao desenvolvimento dos países onde estão hoje a maior parte dos recursos renováveis e os recursos descarbonizantes, né? Então, esses são alguns, enfim, né, pontos que o IX participou diretamente dentro da agenda da COP. Obrigado. Deixa eu aproveitar, além do que você trouxe, Vitória, você trouxe, né, o papel institucional do ICS, você trouxe, chama ICS ou IX? Como é que você chama de IX? Então, vou chamar de IX também. Mas fica à vontade. Chamar de IX também. Você traz, então, a visão, né, institucional do IX, você traz o propósito, né, e aí interessante a questão da filantropia associada e conectada diretamente a ações pelo clima, né, com foco muito grande também em pessoas, né, em sociedade, o trabalho em rede, né, e a relação direta foi uma coisa que o Vilela trouxe para a gente também no início, a relação do clima, a relação da sociedade em produção, meios de produção e desenvolvimento. E também os grandes marcos, né, que foram apresentados por você, que teve a interferência do trabalho para a COP. Você pode, nessa primeira abordagem, tudo aquilo que vocês levaram como proposta ou como interesse, as agendas de interesse, vocês conseguiram vencer ou atuar em todas essas agendas? Ou teve alguma que ficou faltando algum detalhe para alcançar um resultado de acordo com aquilo que vocês imaginavam? Essa é a última pergunta. Eu acho que vale trazer um pouco de uma visão de realidade de mundo, né? A COP é um reflexo do mundo, né? Do contexto que a gente está vivendo geopoliticamente, globalmente. Então, já era um cenário muito desafiador, né? A gente vem nessa construção desde que o Brasil foi escolhido como presidência. A gente vem nessa construção, trabalhando nas pré-COPs, SB-COP, buscamos validar e reforçar a identidade dessa COP como a COP da implementação. Eu acho que isso foi algo que deu muito certo. A gente saiu ali só para a agenda de energia, indústria e transportes, foram 30 planos de aceleração de soluções. Tivemos 36 anúncios de novas iniciativas ou novos recursos para a agenda, mas a gente não pode negar, né, que também tinha uma expectativa muito grande de a gente ter avanços mais efetivos numa coordenação global para a transição para fora dos fósseis, né? Tinha uma expectativa que eu acho que, sendo muito honesta, sendo gravada aqui, mas é isso, acho que superou, porque a gente não esperava que fosse uma pauta. Então, assim, desde a declaração do Lula, né, na cúpula de líderes, que colocou ali a necessidade do mundo construir conjuntamente, coordenadamente, um mapa do caminho para superar a dependência do mundo aos fósseis, aquilo ali criou um momentum que não era esperado, né? E, ao longo da COP,
aquele momento, reforçado com a Marina Silva, enfim, com outros países também, né, foi ganhando apoio, engajamento de diferentes países, e hoje temos 85 países. A gente saiu da COP com 85 países apoiando e pedindo, né, e mandatando a COP para realmente definir o mapa do caminho para fora dos combustíveis fósseis, que é 75% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. Então, assim, é uma agenda que precisa estar, né? Então, assim, não saiu na declaração, não saiu no pacote da COP, no produto, nos documentos não saiu, assim, isso foi meio que um banho de água fria. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje um compromisso da presidência da COP de desenvolver, coordenadamente com as outras partes, um mapa do caminho para levar para a COP 31. Então, assim, é uma vitória hoje que a gente tem um mandato institucionalizado na presidência da COP de coordenar esse mapa do caminho. Então, eu considero que é um avanço, não apenas o mapa do caminho para a superação da dependência dos fósseis, mas também o mapa do caminho para a redução e eliminação do desmatamento florestal. Excelente. Davi, agora é contigo, te chamo aqui para a nossa conversa. Inicialmente, tenho a absoluta certeza que você gostaria de estar com a gente aqui, presencialmente, né? Mas, de qualquer forma, te agradeço imensamente pela tua disponibilidade, né, e tua participação, mesmo que à distância. Isso mostra aí o compromisso, né, e a parceria de sempre. E eu queria ouvir de você aí, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi a construção da atuação da CNI e da indústria brasileira nesse momento pré-COP. Aí a gente está falando, na verdade, quase como um embalo, né, do trabalho que foi feito ano passado com o G20, né, que já emendou com pré-COP, COP. Então, conta para a gente como é que foi essa aventura, como é que surgiu a ideia da SBCOP, como é que ela chegou a Belém e como é que ela sai de Belém. Bom, primeiro, Peron, aí minhas desculpas de não poder estar aí, né? Passei muito tempo em Belém, né? Idas e vindas, e nessa última visita... Teu cachorro está te conhecendo maior. ainda? Não, Renato, já esqueceu. Mas eu queria muito estar aí também, porque eu acho que faz parte aqui do papel da CNI também ter essa relação mais próxima, mais quente, né, com as federações, e poder ter essa interação da melhor forma possível. Mas eu tenho uma agenda aqui também, uma agenda grande, né, da parte de congresso, da parte do executivo. E esse final de ano a gente está com uma agenda aí bastante ocupada, dessa forma eu precisei ficar aqui para dar seguimento aí às negociações que a gente faz em outras agendas aqui dentro da CNI. Mas, enfim, queria já iniciar falando um pouco da CNI. A CNI, ela é uma instituição que ela contempla, né, em termos de representação, as 27 federações de indústria, né, a FEJAM é uma delas. Temos aí cerca de 1.300 sindicatos patronais, e temos também aí cerca de 900 mil estabelecimentos dentro da nossa base industrial. Então, colocados esses números, o que a gente fala? Porque a gente mostra, né, a capacidade de desdobramento que a CNI, junto com as federações e com sua base, tem de fazer em termos de alcance até naqueles municípios ali mais distantes, e dessa forma a gente colocar a nossa agenda, que é uma agenda de competitividade, muito ligada à questão da sustentabilidade. Isso não é de agora, a CNI já tem esse propósito há bastante tempo, né? Isso sempre fez parte aí do nosso mapa estratégico, né? Esse é o objetivo maior, e a gente vem trabalhando em vários fatores-chave para que a gente possa contemplar esse objetivo e cobrir da forma mais robusta possível, da forma mais acelerada possível. E claro que não é só sustentabilidade e meio ambiente, mas a gente vai trabalhar também todos os outros fatores-chave, como relações trabalhistas, a tributação, a inovação, né, a própria infraestrutura, que, de certa forma, hoje a gente vê bastante ligada à agenda de sustentabilidade no contexto mais geral. Não só aqui na CNI, mas a gente percebe isso também dentro das próprias indústrias, das próprias empresas, e a gente percebe que a sustentabilidade já faz parte, hoje já está bastante ligada
a estratégia corporativa dessas grandes empresas, né? E claro que ela tem um papel também bastante relevante. Eu vou falar mais um pouquinho à frente, né, dessa ligação com a agenda também de implementação, de call for action, né, e dessa nova vertente que foi bastante aí consolidada nessa versão COP30 lá em Belém. Mas, antes de tudo, eu queria também colocar que a CNI ela vê a COP como um marco, é um milestone. A discussão da agenda climática é um processo que ela tem vários ciclos. Né? A gente não vê COP como um evento, a gente não vê COP como um momento de discussão somente. A gente vê como um marco que você vai, né, ao longo do ano, né, utilizando para você ir fortalecendo, acelerando a sua agenda, que você vem desenvolvendo já há bastante tempo dentro desse processo. Né? A CNI ela já trabalha há bastante tempo, desde as primeiras COPs que você citou aí, Peron, muito antes de eu assumir aqui também, né, a área de sustentabilidade e meio ambiente da CNI, então a gente já tem um histórico, né, bastante relevante de participação. No primeiro momento, muito mais centrado na parte de negociação, ou seja, a gente ainda faz esse trabalho de mapeamento daqueles temas que têm rebatimento no setor industrial, a gente traz para a base aqui em Brasília e em outros fóruns que a gente tem de rede com o setor industrial, a gente forma a posição em relação a essas temáticas e a gente compartilha com o Itamaraty, que é quem vai negociar isso com as outras partes, né, com as outras 192 partes, né, que atualmente atuam dentro das negociações no âmbito de uma COP. Então, esse é o trabalho que a gente procura fazer, né, e tem fortalecido cada vez mais a partir de vários desenvolvimentos de estudos, de dados, e dessa forma a gente coloca sempre a visão do setor industrial, porque é a visão do negócio, é como que a indústria vai contribuir para a promoção dessa agenda de baixo carbono, né, mostrar que a indústria também é parte da solução. Esse foi, né, o principal mecanismo que a gente vem, né, aprimorando para a gente também dar esse trabalho de publicidade, de comunicação. Acho que a comunicação é um pilar central. Né? A gente ainda precisa comunicar muito melhor. Né? Acho que a gente tem uma agenda, a gente mostrou isso na COP30, uma agenda, né, de baixo carbono, uma agenda, por exemplo, quando você pega biocombustíveis, desde a década de 70. Né? Eu, por exemplo, não conheço outro país que no posto de combustível você tenha tantas opções, né, de biodiesel, de etanol, da mistura de etanol na própria gasolina, que aqui no Brasil já é elevado. Então, a gente precisa mostrar isso. A gente precisa mostrar, né, essas rotas tecnológicas, essa cadeia de soluções que a gente tem de desenvolvimento também, né, já há bastante tempo, até porque o Brasil já fez a transição. Né? O que ele está fazendo agora são adições, né? Mas a gente precisa mostrar essa vantagem competitiva que a gente tem, né? E, quiçá, ser uma solução também para outros países. Então, foi isso que a gente procurou fazer lá. Mas, antes disso também, eu gostaria de falar um pouco da estratégia da CNI. A estratégia da CNI, ela sempre foi bastante simplificada. Né? A gente sempre elegeu aí na faixa de 4 prioridades. Primeiro, a gente fala de energia, a gente fala de transição, a gente fala de eficiência energética, a gente fala de fortalecer as nossas políticas nacionais de biocombustíveis. Né? Para quem tem acompanhado esse tema, ano passado foram encaminhados vários projetos de lei, né, que agora a gente está debruçado na parte de regulamentação, a parte mais complexa, a exemplo aí do hidrogênio de baixo carbono, a exemplo do combustível do futuro. Só combustível do futuro são 6 temas. Né? Então, você passa por SAF, você passa por biogás, você passa por etanol. Né? Então, você tem uma esteira aí bastante complexa para você atuar, para que você possa regulamentar. E uma boa regulamentação, Peron, é sempre bom a gente enaltecer aqui, é aquela que vai, né, pavimentar o caminho para que o empresário possa operar com segurança jurídica, trazendo regras claras, né, e que ele possa implementar o seu empreendimento aí com bastante segurança e bastante aí, tranquilidade. Então, esse é o papel de uma boa regulação para a gente. Né? Então, a gente está trabalhando nesses itens também. E a gente já com essa estratégia já, né, pavimentada, não só da energia, mas do carbono, da parte de bioeconomia e também aí na parte de economia circular, que afinal de contas, né, acho que foi um ponto super positivo dessa COP, que pela primeira vez ela trouxe de forma, né, bastante formalizada a discussão de economia circular. Eu mesmo participei de várias discussões, de vários painéis. Né? Vitória, eu sei que ela veio também aí dessa área, então
com certeza também estava aí bastante engajada, né? E a economia circular também vai contribuir, né? Não só na redução de emissões, mas também no uso eficiente dos recursos naturais, né? Então, são duas vertentes que ela passa a ser, né, de grande contribuição dessa agenda, né? Então, a gente trabalha nesses 4 pilares, né? E agora a gente vai trabalhar no tático operacional, né? Trazer como que a indústria está assimilando essa estratégia, mas mais do que isso, né? A liderança pelo exemplo. Então, é a atração e a visualização de vários cases, né, que eu vou falar aí ao longo da nossa conversa sobre a Sustainable Business Copy, que é a iniciativa criada pela CNI. O Perón já colocou que ela foi inspirada no B20. Para quem não sabe, o B20 é o braço executivo, é o braço corporativo do G20, que aconteceu esse ano, né, sob liderança aí da própria CNI, né, na verdade foi no ano passado. Esse ano a gente liderou o CBRICS, que também é o braço executivo dos BRICS, né? Então a gente utilizou essa modelagem, né, esse frame, para que a gente pudesse compor uma primeira versão de SBCOP, né? Claro que é um bicho diferente, né? Você tem que conectar com o Global Stock Take, você tem que conectar com o calendário, você tem que conectar com a governança, com os atores. Então, no final das contas, né, foi uma inspiração, mas ela é totalmente diferente, ela é mais fluida, ela tem vários pontos de veto, ela está a todo momento negociando. Então, você tem lá o meio do ano em Bonn, você tem as semanas do clima, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, né, todas elas com bastante interação. Você tem aí as pré-COPs também, você tem a COP, daqui a pouco a gente tem pós-COP e um kick-off para a próxima COP, então você não para nunca, né? Então, é uma dinâmica totalmente diferente, né? Inclusive o arcabouço regulatório, né, o Acordo de Paris, você tem, né, um arcabouço que você precisa seguir, você precisa estar conectado para fazer sentido também as suas iniciativas, né? Então, a gente tem todo esse trabalho que a gente coordenou de ser uma iniciativa de volume, de robustez, que tivesse uma integração, no primeiro momento, nacional, com apoio da Casa Civil, já no segundo, um apoio mais internacional, para que a gente pudesse ter um alcance e uma conexão mais robusta dentro dessa agenda, né? E a gente fez várias entregas aí, que eu vou também colocar um pouco mais à frente, Perón, né? Tanto aí para nível nacional quanto internacional. Internacional muito focado nas prioridades, né? A gente teve dentro da SBCOP 8 grandes temas, né? Passando por energia, por bioeconomia, por economia circular, cidades, financiamento, Green Skills and Jobs. Acho que a gente teria aí uma edição, talvez aí a 217, 218, 219, para falar aí de toda essa agenda que a gente construiu em cada grupo de trabalho desse, né? Grupos liderados por vários CEOs, né? Por exemplo, sistemas alimentares, quem liderou foi o Tomazoni, da JBS, mas com uma participação internacional de CEOs da PepsiCo, da Bunge, né, da Nestlé. Então, de certa forma, a gente deu uma robustez grande e foi um trabalho muito difícil de você encontrar aquelas prioridades que vão fazer aquele Pareto girar, né, aquelas 3, 4 prioridades que vão tratar 80% do problema. Então, foi um trabalho aí de bastante complexidade, de bastante consenso, de interações, né, com vários atores, né, a nível nacional e internacional, e eu acho que a gente atingiu um objetivo, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas eu acho que a gente traz essa vertente de não mais plano, né, de não mais ideias, e agora é trabalhar na implementação daquilo que a gente já pactuou. Então, acho que a gente está nessa fase, não só aqui no Brasil, né, mas também a 31, a 32, ela vai trazer essa figura da implementação de mãos à obra, né, de trabalho, né, principalmente olhando para os atores essenciais, governo, setor produtivo, academia, sociedade civil, para que a gente possa aí trabalhar juntos nessa agenda da implementação. Muito obrigado, Davi. Acho que a tua fala, ela, além de trazer um panorama bastante rico, né, do trabalho da indústria e representado pela Confederação Nacional, a visão de que eu comentei, né, no início. A COP, ela é uma conferência, é um espaço de busca de consenso, de construção de consenso. O Davi falou dos 192 Estados-membros, né, da ONU, que regularmente se reúnem para tratar dessa agenda do clima.
clima relacionado sempre à competitividade e sustentabilidade, e aí conecta exatamente com o que o Vilela trouxe, né, de que as soluções elas não são dadas por nenhuma parte isoladamente, a sociedade precisa participar de forma organizada, a indústria, poder público, né, academia, a COP como um espaço de discussão e de construção dessa agenda de construção de baixo carbono. Você trouxe também um elemento bem interessante, que é a questão da tecnologia e da inovação, né? E um ponto que me chamou a atenção quando você, olhando, né, diagonalmente a fala toda a tua exposição, é que se alguém que estiver nos escutando ou que vier a nos escutar depois que esse vídeo tiver à disposição, tiver na cabeça que trabalhar com sustentabilidade significa ser fiscal da natureza, esquece, né? Porque a amplitude de coisas que você trouxe em termos de política pública, inovação, tecnologia, articulação, né, construção de agendas, né, competitividade, né, tudo isso se chama, né, modernamente como sustentabilidade, né, que se traduz em sustentabilidade, competitividade, redução de custo, eficiência, né, construção de uma agenda coletiva. E isso, regulamentação, tudo isso significa sustentabilidade. E eu quero aproveitar uma fala tua, Davi, e colocar uma pergunta, né, para você e para a Vitória, de que gestão do clima, que é exatamente esse ponto central de debate das conferências, é muito mais do que mercado de carbono, é muito mais do que gestão de carbono, né? Então, a gente está falando, como você também trouxe e reforçou, né? Falar de conferência do clima, falar de gestão do clima ou gestão de carbono, também é falar de economia circular, também é falar de bioeconomia, também é falar de investimento social, também é falar de eficiência energética, descarbonização, falar de financiamento, né? Geração de energia, geração de emprego, né, e competências, né, que atendam, que deem base para todo esse desenvolvimento de tecnologia e essas novas demandas trazidas por nova abordagem, essa nova economia, sistemas alimentares, soluções baseadas na natureza e por aí vai. A questão que eu coloco para vocês é a seguinte: a agenda climática, ela é o novo centro de gestão socioambiental, seja de empresas, seja da sociedade? A gente pode entender a agenda climática como o novo centro de gravidade da gestão empresarial e da gestão de mercado? Vitória. Como eu posso te responder? Bom, a agenda do clima, ela tá afetando e vai afetar cada vez mais a vida de todas as pessoas, né, do mundo, é um impacto global. Eu diria que sim, né? Não sei se um novo, porque já é uma agenda que está aí há muito tempo. Eu acho que agora a gente está percebendo, na verdade, a centralidade dessa agenda, né, como ela realmente está intricada com o nosso dia a dia, no final das contas. Desde o preço da comida, da necessidade de a gente ficar com o ar-condicionado ligado mais tempo, então o custo da energia, os eventos extremos se tornando cada vez mais frequentes. Então, a gente teve mais um evento agora em Porto Alegre, quer dizer, no Rio Grande do Sul, enfim. Acho que ela está se tornando, ela já é central há um tempo, ela está se tornando urgente, né? Ela é uma agenda urgente no mundo. E sim, acho que, de fato, ela representa um novo centro também, porque a solução passa por um repensar da economia. Passa um repensar de como o mundo se move. A gente vê, assim, hoje o mundo ainda depende majoritariamente de combustíveis fósseis, que são 75% das emissões. Então, a gente precisa desenvolver uma nova economia que supere
supere a dependência dos combustíveis fósseis, idealmente, ou que minimize drasticamente, de forma econômica, competitiva, é um desafio muito grande, o nível de emissões que esses combustíveis têm na sociedade hoje. E, para isso, né, a gente também precisa passar por pensar novas soluções, as soluções baseadas na natureza, a economia circular, que ela preconiza também uma nova forma de você consumir e produzir, são novos modelos de negócio, nova maneira de a gente interagir com os materiais, com os produtos ou serviços, né? Ela prevê uma desmaterialização da sociedade. Então, eu diria que, sim, realmente a agenda de clima, tanto no contexto da mitigação, da gente precisar mudar os sistemas econômicos para conseguir atingir um mundo net zero, mas também a gente vai precisar se adaptar e construir resiliência para conseguir lidar com os impactos que a gente já está vivenciando hoje. Ela realmente assim, é um novo centro de como a sociedade se move, os negócios também. Davi, qual é a sua opinião sobre essa abordagem da agenda clima como centro de gravidade para a nova economia? Não tenho dúvida, Peron. Acho que a agenda ela é a agenda do dia. Tá? Eu acho que dentro das empresas a gente percebe isso com muita clareza. Então, você tem a questão da imagem, da reputação, né? Então, você tem um impacto não só em grandes corporações, mas também do papel dessas empresas na sua cadeia de fornecedores. Então, ela tem também uma responsabilidade grande também quando você fala de cadeia. Você tem aí várias regulações nacionais e internacionais saindo, né? Então, você tem o próprio aí regulamentações europeias, CBAM, EU Deforestation, várias standards, né? Várias regulações também no âmbito da ISO, né? A gente trabalhou aí por vários anos na norma internacional de economia circular, mais especificamente por 5 anos, então também aí guiou todo o trabalho que a gente fez de formulação de política pública também dentro do Congresso e também aí essa interação junto com o Poder Executivo em estratégia nacional, né, em política nacional. E você tem também a figura do consumidor, né? O consumidor hoje ele tem uma mudança de perfil. Então, a gente percebe o interesse em saber como que aquele produto foi feito, como que aquele serviço foi prestado, quanto que gerou de emissões, se aquela planta tem um trabalho de eficiência hídrica, de eficiência energética, se destina adequadamente os seus resíduos, se aquela planta também contempla o bem-estar social ao redor da sua fábrica. Então, você começa a perceber também um interesse maior. É claro que o preço, principalmente quando você vincula, né, a algumas categorias, né, de renda, ela faz uma diferença ainda, o preço ainda faz uma diferença bastante grande. Mas a gente já percebe aí essa mudança, né, dentro desses parâmetros. Então, acho que é uma agenda que ela veio para ficar, né? A gente fala muito hoje no Brasil de descarbonização. Se você for fazer uma avaliação, na minha opinião, é a agenda, é a política pública que está mais avançando, né? Seja aí na parte de finanças, coordenada pelo Ministério da Fazenda. Então, a gente percebe aí os títulos soberanos, a gente percebe aí o Ecoinvest, o trabalho que está sendo feito, né, para e passo também dentro da agenda de mercado de carbono, a própria taxonomia também verde, que também está entrando aí numa fase final. Então, tudo isso convergindo para você dar uma sustância, dar uma robustez maior na parte de financiamento sustentável. Então, acho que o Brasil ele já tem uma boa história para contar dentro dessa agenda, né? Toda a parte de eficiência. Eficiência é muito importante a gente sempre enaltecer, porque é a forma mais barata, né, e a forma mais simples de você economizar energia, de você reduzir emissões. Então, é uma agenda que a gente precisa cada vez mais dar prioridade, porque é uma forma mais simplificada de atuar dentro dessa agenda, né? Claro que aqui foi falado bastante de outras agendas também bastante relevantes. Me lembro que na COP de Cali, a COP de biodiversidade, a próxima vai ser na Armênia, mas lá já se falava muito da integração com a agenda climática, e não foi diferente na COP de Belém. Então,
Então, a gente percebeu, né, essa agenda aí bastante desenvolvida, né, de bastante debate também, trazendo biodiversidade, trazendo a bioeconomia para o centro da discussão, né? Então, tem vários aí outros aspectos, né, que a gente considera também aí de fundamental importância para que a gente avance dentro dessa agenda, né? E, com certeza, eu acho que isso já está bastante consolidado, é uma agenda de competitividade, é uma agenda de redução de custo, é uma agenda de acesso a mercados, né? Então, acredito aí que essa agenda está bastante consolidada e, com certeza, os países que têm essa competitividade já estabelecida e têm as vantagens comparativas também aí na sua essência, vão estar na frente. Né? Esses dias eu estava lendo o projeto de lei, Perón, de data center, né? E data center também tem uma relação bastante grande. Né? A gente discutiu, inclusive, em painéis dentro do estande da CNI lá em Belém, mas se você for ver, né, você vai ter que cobrir critérios de sustentabilidade, você vai ter que priorizar fontes renováveis, você vai ter que trabalhar a parte de recirculação de água, porque data center também consome muita água, né? Tem a parte tributária, então assim, você vê que sustentabilidade está presente em tudo, né? Em tudo, desde a COP de Dubai, passando por Baku e fortalecendo mais agora em Belém, a agenda de Green Skills é uma agenda também bastante potente, né? Como é que você está preparando a sua força de trabalho para receber essa nova economia, para que você não tenha um apagão, né? Então, é um painel que é super disputado, porque você envolve atores também que têm essa responsabilidade, como o próprio Senai, né, do nosso sistema, né, que tem, né, esse DNA, né, de você qualificar melhor o profissional da indústria, né, para que ele possa aí fazer frente aquele forecast, aquela perspectiva, né, de profissões do futuro, e você possa casar nesse mesmo tempo aí com uma oferta curricular. Então, você tem aí essas perspectivas, a agenda de financiamento também super importante, enfim, tudo muito interligado para consolidar essa agenda, como você colocou aí dentro desse contexto. Né? Por favor. Eu queria só fazer um comentário, porque eu acho que o Davi fez um ponto muito importante, assim, né, que é salientar, né, a agenda de competitividade, redução de custos, acesso a mercado, e eu queria salientar que a agenda de clima é uma agenda de desenvolvimento, né? Não tem como a gente pensar em desenvolvimento, pensando que a gente está em país do sul global e trabalhando para fortalecer a agenda dos países do sul global, sem falar em desenvolvimento. Então, não tem como pensar em saúde hoje sem pensar em clima, sem pensar em adaptação, sem pensar em resiliência. Não tem como pensar em educação hoje sem pensar em clima. Em formar as novas carreiras que vão desenvolver, precisar desenvolver, também trabalhar nas novas atividades produtivas e desenvolver soluções para clima. Não tem como pensar em infraestrutura do futuro também sem pensar na agenda de clima. Então, essencialmente, é a agenda de desenvolvimento, e eu acho que na COP a gente também teve um aspecto importante, que no Global Goals for Adaptation, isso também ficou explícito, né, da agenda de adaptação ser trabalhada enquanto agenda de desenvolvimento dos territórios. Perón, isso que a Vitória está só fazendo um adendo aqui. Às vezes a gente fica muito focado, né, que a gente percebia nas outras COPs, na agenda de mitigação, né, como tratar o futuro. Né, mas o problema também já está no presente. Né, então, a agenda de adaptação ela veio, né, COP após COP, assumindo uma relevância cada vez maior. Né, e uma das grandes entregas que a gente tem, né, em termos de radar dessa COP30 foi exatamente na agenda de adaptação, que ela veio evoluindo bastante desde Dubai, da COP28, e agora ela chega com uma entrega aí bastante relevante dos indicadores, né, dos 59, né, chegou em Belém com 100, mas foram consensados e aprovados 59 indicadores. Né, esses indicadores eles são importantes porque ele vai mostrar esse acompanhamento contínuo, né, dessa agenda, né, e ela passa por saneamento, ela passa por infraestrutura, ela vai passar por energia, enfim, ela vai passar também considerando a especificidade de cada país. Né? Eu lembro que uma vez eu estava numa discussão também da agenda de economia circular, lá se falava muito de indicadores, metas e modelo de gestão. Mas naquela início de discussão, a gente ainda estava muito recente, né? Então você tinha de um lado os países que estavam preocupados nesse acompanhamento, nesse monitoramento, e claro, né, para você aperfeiçoar a política pública, você orientar o caminho para que você possa ter mais assertividade bastante relevante. Mas tinha outros países, né, Brasil incluído, que ainda estavam lidando com problemas desse século e do século passado, né?
A gente sempre fala isso, né, que é o saneamento e os lixões, né, temas que foram bastante levados ali para as discussões de Belém. Então, você tem esse respeito à particularidade, à questão locacional, especificidade de cada país, e isso está contemplado dentro da agenda de adaptação também. Então, acho que um dos grandes ganhos, né, uma das grandes entregas da COP30, né, em Belém foi exatamente essa agenda de adaptação a partir agora, né, da aprovação desses 59 indicadores. Excelente, excelente. Trazer um ponto, né, que o Davi já também repetiu, acho que umas 2 ou 3 vezes, que é a questão do protagonismo do Brasil nesse processo. Né? A gente, como bons brasileiros, né, a gente volta e meia tem aquela a nossa síndrome de olhar para fora e entender e enxergar, às vezes, muito mais valor, né, em países e iniciativas que acontecem na Europa e em outros continentes, como sendo uma referência, né, e esquece de valorizar, ou esquece de olhar e reconhecer e valorizar aquilo que nós, né, brasileiros, e o que nós temos como vantagens, tanto comparativas quanto competitivas. Né? E o Davi trouxe isso algumas vezes, a Vitória chegou também a falar, o Vilela comentou isso, né, e que pode ser, de alguma forma, uma vantagem competitiva ou comparativa, mas que, de alguma forma, pode trazer para a gente também um alerta, né, que é a questão dos combustíveis fósseis, notadamente o petróleo, que é, sem dúvida nenhuma, a nossa realidade. Né? O desafio nosso não é produzir o petróleo, e a gente sabe fazer isso muito bem, né? O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo mundial, mas o nosso desafio agora é de como fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, usando exatamente o poder e a capacidade que o petróleo tem, a riqueza pode nos dar para ajudar e financiar exatamente essa transição. Né? Mas não só isso, mas todo o potencial em termos de bio, né, que o Brasil tem. Né? O Brasil é uma ou a maior biopotência em termos de ativos genéticos e ativos naturais, né, em termos de suas florestas, água, disponibilidade de água e etc. Então, isso a gente precisa, né, e acho que o grande desafio é reconhecer que isso é um ativo para o nosso país, e o grande desafio é como fazer com que esse ativo deixe de ser, né, algo que fique só na vitrine e se transforme efetivamente em uma alavanca para esse nosso desenvolvimento. O nosso tempo ele joga contra, né? Então eu preciso avançar aqui. Tem 2 pontos que eu queria explorar antes da gente fazer as considerações finais, antes da gente falar efetivamente sobre o futuro. O primeiro deles é trazer aqui uma visão da academia, né, uma visão da ciência. Professor Carlos Nobre e outros grandes pensadores aí, presentes na COP apresentaram, né, para o governo brasileiro, principalmente, uma declaração que alertava, né, a necessidade de se chegar o mais rápido possível às emissões zero absolutas, né, considerando os combustíveis fósseis. Isso já com horizonte para 2040, ou seja, daqui a pouco, depois de amanhã, daqui a 15 anos, né, e no máximo 2045. Eles ressaltavam, né, nesse documento, que a curva global de emissão de gases de efeito estufa precisa começar a cair já em 2026. Isso, logicamente, é uma visão, é um dado, é um fato, né, científico, apoiado pelas informações trazidas pelo painel intergovernamental. Mas esse cenário ele apresenta um desafio, não um desafio somente para o país, para o Brasil, mas um desafio global. Como fazer que o que a Vitória tem trazido, né, como alerta, como fazer a redução do consumo do combustível fóssil, né, para ajudar nessa curva, no desaceleramento, ou na desaceleração, perdão, dessa curva, para que ela comece desde já a cair. Isso não é um desafio simples, e que mesmo que se fosse simples, ele exigiria, e exige, escolhas difíceis. Né? E aí, a grande questão que eu queria, a opinião, né, do ICS e da Vitória, e da CNI e do Davi, é de como
né, promover essas ações, né, escutando a ciência, logicamente, a ciência é um norteador, ela que vai nos dar indicadores, né, de longo prazo, ela que vai nos dar a fotografia, a realidade, as curvas de base, mas ao mesmo tempo sem gerar um caos econômico e social, respeitando, né, ciência, sociedade, processos produtivos, desenvolvimento sustentável. Qual é o ponto de equilíbrio? Né? Assim, é uma pergunta simples. Tranquila, assim. Bom, assim, acho que tem diferentes formas de responder essa pergunta, tá, Peron? E eu vou escolher uma abordagem que é a abordagem que a gente costuma colocar, primeiro, criando, né, ou potencializando os fatores habilitadores, que é regulação, finanças, né, construção de capacidade, formação de recursos humanos. Então, assim, não faz sentido hoje mais a gente ter subsídio, incentivo para fontes fósseis. Não faz sentido no mundo termos, mas incentivar, colocar recurso para mobilizar uma agenda, uma economia fóssil. A gente precisa fazer com que esses recursos sejam transferidos, sejam utilizados, sejam direcionados para uma agenda de descarbonização e adaptação. Tá? Um outro ponto é a necessidade de, no âmbito global, a gente reconhecer que cada território tem um conjunto de soluções descarbonizantes que precisam ser legitimados. Então, hoje no mundo existe uma resistência ainda aos biocombustíveis, né, por motivos legítimos, né, de competição, né, alegações de competição com alimentos, né, de fomentar desmatamento. Então, assim, hoje a gente precisa avançar num reconhecimento das diferentes soluções que os diferentes territórios podem oferecer, de forma que, ou mantendo ou garantindo uma integridade socioambiental dessas soluções. Então, o Brasil, por exemplo, né, como o Davi já colocou, é uma grande potência de em biocombustíveis no mundo. Além disso, hoje já, né, além disso, tem só na política de caminho verde, 40 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser restauradas, também utilizadas para a produção de biocombustíveis, né, descarbonizantes, para o transporte internacional, transporte local. Temos também um setor que está se desenvolvendo, mas precisa acelerar, que é o biometano, né, a produção de biogás e biometano enquanto descarbonizantes. Também o carvão vegetal, né, a gente precisa olhar, precisa discutir, entender, tá, quais são os desafios, quais são os problemas e como garantir que essa solução, ela de fato atenda a salvaguardas específicas, né, garantir que aquela solução realmente não leve ao aumento de desmatamento, não compita com alimentos, e que faça parte do rol de soluções descarbonizantes hoje. Então, tem territórios no mundo que têm soluções descarbonizantes viáveis e bancáveis, financiáveis hoje, e que são rechaçadas, né, tem um nível de resistência profunda no comércio internacional. Então, eu acho que esses dois aspectos, que é garantir que recursos que hoje estão incentivando e mobilizando uma agenda fóssil sejam direcionados para a agenda de descarbonização, de transição e adaptação, e garantir que as soluções descarbonizantes, em sua amplitude e respeito às potenciais de cada território, também sejam mobilizados, sejam legitimados enquanto solução, eu acho que são dois aspectos preponderantes para a gente avançar mais rápido na agenda de clima. Excelente. Davi, onde é que está o ponto de equilíbrio aí para a gente avançar com a agenda de descarbonização sem causar esse caos social, econômico? Bom, eu vou primeiro na linha das barreiras, Perón, porque eu acho que ela é bastante semelhante, né, quando a gente fala dessa agenda de sustentabilidade, e já inicio com a parte de política pública. A política pública hoje no Brasil, você trabalha muito no lado da moeda, né, que é o lado do comando, do controle, da fiscalização.
Mas é o outro lado que vai virar a chave, é o lado dos incentivos econômicos. A gente começa a perceber esse viés também presente em umas políticas públicas mais recentes. Por exemplo, o hidrogênio de baixo carbono, ele já trouxe, né, a figura do crédito fiscal, e já trouxe também a suspensão de alguns tributos por um determinado período de tempo. Então, isso já mostra que há o entendimento que os incentivos econômicos na agenda de descarbonização ela é fundamental para a gente virar a chave com mais rapidez. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo, que eu acho que a Vitória está bastante envolvida, é a questão do financiamento. A gente estava falando aqui no início da nossa conversa de filantropia, mas como é que você mescla tudo isso e cria um financiamento mais competitivo? Hoje o financiamento ele é caro, né? Fazer uma transição custa, e custa caro. Mas você precisa desenvolver as linhas de financiamento mais competitivas, principalmente quando você olha para micro e pequenas empresas, né, que precisa também aí apresentar a figura das garantias. Então, como a gente criar mecanismos de garantias coletivas também poderia ser um caminho. Mas financiamento ele é fundamental porque ele é o alicerce, né? Ele vai tocar em todas essas agendas que a gente falou de energia, bioeconomia, economia circular, green skills, cidades, tudo depende do financiamento. Mas esse financiamento ele não pode ser caro, ele precisa ser atrativo, ele precisa ser competitivo. Brasil e América Latina ainda recebem muito pouco, só 4,5%, Brasil menos ainda. Então, é uma forma de você enxergar oportunidades, está sendo feito também a nível governamental, mas só o governo não vai ser capaz de resolver, precisa do setor privado, precisa dos bancos de desenvolvimento, dos multilaterais, enfim, precisa aí de um conjunto de atores para resolver essa questão. Outro ponto, tecnologia e inovação, transferência de tecnologia. Então, acho que esse também é um fator fundamental. A gente tem falado muito da questão de CCUS, de captura de carbono, estocagem de carbono, do próprio hidrogênio. A grande questão é como você baratear isso, como você dá escala, de certa forma você possa ter acesso à utilização. A gente viu muito isso na parte da indústria 4.0. Quem trabalhou nessa agenda conhece, a partir dos sensores. Então, à medida que você foi dando escala, a agenda foi ficando mais barata e, dessa forma, foi sendo mais utilizada no sentido de dar mais competitividade, E o outro ponto que eu queria aqui enaltecer é a questão da implementação, é a liderança pelo exemplo. A SBCOP hoje ela tem mais ou menos 40 milhões de empresas dentro da sua base. Tá? São 24 chambers, as câmaras de comércio, as grandes, US Chamber, a Câmara Árabe, os indianos, várias aqui da América Latina. Enfim, é um arcabouço bastante robusto que já tem a Business Europe também, então ela traz uma robustez grande em termos de participação e de representação. Temos aí mais de 60 países dentro, um grande número também de organizações internacionais, Fórum Econômico Mundial, toda a WBCST, a gente tem a parte de energia, enfim, várias outras, a IOI também presente, aí o lado mais do empregador, dentro ali fazendo uma composição junto com a OIT. Então, a gente tem aí um arcabouço bastante consolidado de movimentação, de um movimento pró-descarbonização. Isso fez com que a gente recebesse 672 cases do mundo inteiro. E desses 672, a gente selecionou 48 como awards. Mas por que eles são importantes? Porque é um exemplo. São cases que você tem uma possibilidade de dar escala e também de tornar a política pública. Então, você tem cases de tecnologia aplicado no sistema de semáforo, que você reduz a quantidade de engarrafamento pela eficiência, consequentemente, a quantidade de gás de efeito estufa emitido. Então, você tem essas alternativas promovidas pelo setor privado que pode virar uma política pública a ser aplicada aí pelos governos e, dessa forma, trabalhar pelo exemplo, a agenda de descarbonização. Então, a agenda de implementação ela tem esse poder também, é uma agenda que ela vem ganhando corpo, é uma agenda que foi bastante destacada também num documento chamado Legado. Então, a gente fez primeiro um approach internacional, mas depois a gente internalizou essas soluções a nível nacional e a nível de Amazônia. Então, está no documento Legado, que foi entregue ao vice-presidente Alckmin e também ao presidente Lula na sequência. Então, é um documento que ele fica como legado, como o próprio nome diz, mas é uma primeira entrega robusta da SBCOP para que a gente possa evoluir ao longo do tempo. Mas queria fechar aí com o papel do setor produtivo,
papel aí dos cases e também aí nessa perspectiva de serem utilizados na concepção de políticas públicas e também aí de arcabouços dentro dos governos. Excelente, Davi. Já encaminhando aqui para o nosso final, a gente ainda tem mais 15 minutos, então está tempo de fazer uma pergunta, mais uma pergunta e fazer as considerações finais de vocês depois da pergunta. Como a gente tem visto, né, ao longo dessa nossa conversa, a percepção de importância, né, e amadurecimento da questão da agenda climática e da percepção da importância da agenda climática é um processo que vem acontecendo há pelo menos aí 30 anos, né, com as COPs. As conferências, de alguma forma, em grande parte, têm ajudado tanto no chamamento público da importância dessa agenda, como também trazer informações, trazer dados, né, trazer o IPCC é um ponto extremamente importante para dar, né, uma referência numérica para a discussão. Então, a gente vê que o próprio conceito de agenda climática ele vem acontecendo e, logicamente, nesse sentido, a COP30 ela ajuda, né, no nosso caso, no Brasil, ajudou a trazer definitivamente essa pauta para o centro da mídia, para o centro das atenções, né, de um período para o outro, todo mundo ficou especialista em clima, né, não se falava outra coisa a não ser da COP30 e de Belém, né? E aí eu queria trazer para vocês, assim, em que aspectos a COP30, na opinião de vocês, mudou a percepção da agenda climática, seja para a indústria, Davi, ou seja para a sociedade, né, Vitória? E essa agenda, do jeito que ela foi apresentada ou ela é explorada, ela tem sido trabalhada, ou tem sido percebida, seja pela indústria, seja pela sociedade, como um grande risco, ou seja, estamos perto do fim do mundo, ou uma grande oportunidade, né? Temos a oportunidade de reverter esse quadro que está sendo pintado. Vitória. Bom, é o que a COP30 trouxe, né? Assim, que vocês... eu acho que, para o contexto brasileiro, eu acho que a COP30 ela trouxe um outro nível de envolvimento, de fato, da sociedade brasileira. A gente teve Climate Week no Rio pela primeira vez, e mais uma série de eventos também voltados à agenda de clima. Eu acho que é importante salientar, a gente teve, além da pré-COP oficial em outubro, a gente teve uma pré-COP de setor privado acontecendo em São Paulo, na semana que antecedeu a COP, né? Então, uma série de eventos voltados a trazer o setor privado e mostrar o protagonismo do setor privado para essa agenda. Como eu estava falando com vocês, né, e o Vilela, em Belém, para além da Blue Zone e da Green Zone, toda a cidade respirava a COP, então foram dezenas de casas, de espaços, também que estavam recebendo eventos, painéis, promovendo diálogo com a sociedade sobre a agenda de clima. Então, para o Brasil, eu acho que a COP30 ela é um divisor de águas, né, de como a agenda de clima, de mitigação e adaptação é percebida, né, é absorvida no dia a dia pelas pessoas. E esse foi esse era um objetivo da própria presidência declarado. Então, eu acho que, pelo que eu percebo, isso, de certa forma, aconteceu ou foi acelerado com esse processo. E aí, quando você fala, né, se é uma oportunidade ou se ainda é um risco, foi muito bom, é muito boa a sua pergunta, porque a gente teve uma reunião da Iniciativa Empresarial pelo Clima, é uma coalizão de diferentes instituições que trabalham com redes de apoio, né, ao setor empresarial, Pacto Global, CEBEDES e outras, né, Sistema B. Então, é uma rede de redes, digamos assim. E nessa rede de redes, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns empresários, e um deles foi muito enfático, né, a colocar que, assim, para o Brasil,
a indústria só tem saído, uma frase forte, a indústria só tem saída com sustentabilidade. A agenda de sustentabilidade ela é preponderante para a competitividade da indústria brasileira nas cadeias globais de valor. Não tem saída. E, assim, com bioeconomia, usando o que o Davi colocou, né? A nossa matriz, que hoje é quase 90% já renovável, a importância de manter essa renovabilidade, da gente expandir a nossa matriz energética ainda mais para o caminho da renovabilidade. Então, é uma agenda de oportunidade, acho que é incontestável, né, que a agenda de clima é uma agenda de oportunidade. Maravilha. Eu gosto quando a pessoa fala que nos deixa esperançosos, né? Renova as esperanças. Davi. Eu sou muito mais pelo lado do otimismo, né? É isso, o copo cheio, né? A parte cheia do copo. Claro, eu vejo muito a agenda de oportunidade, mas é claro, né? Se a gente está falando aqui de uma agenda também de competitividade, de business, né? De envolvimento do setor privado, você também carrega risco, né? Como em qualquer tipo de empreendimento, mas eu vou pesar mais a mão aí na parte da oportunidade, né? Até porque eu acho que o Brasil está muito bem posicionado, né? Então, foi colocado aqui a questão da energia, né? Então, energia limpa, você tem uma indústria que consome energia e emite pouco, você tem aí, a gente é o segundo maior produtor de biocombustíveis, você tem maior biodiversidade do planeta, 15% só na Amazônia, né? 20% no Brasil, enfim, água, né? Você tem grande quantidade de água, você trabalha aí na gente, você sabe desse percentual, dessa capacidade. Então, sim, acho que a grande questão também é você considerar outros fatores, né? Então, assim, você tem as vantagens comparativas, está bem posicionado, mas o investidor ele olha outras coisas também. Outras componentes do chamado custo Brasil, tributação, a parte de infra, escoamento de exportações, né, acesso a mercados, né, e por aí vai. Né? Claro que para você decidir se você vai empreender ou não naquela localização, você vai fazer esse balanço, né? Um conjunto de fatores, um conjunto de variáveis que vai orientar a tomada de decisão. Então, acho que esse é um fator número 1. Né? Então, é transformar isso em competitividade. Né? Então, considerando também uma agenda muito mais ampla do que a agenda aí somente de sustentabilidade, como a gente estava conversando aqui. E a outra questão é sobre financiamento de projetos. Né? Não adianta também o projeto ser bem estruturado se ele não for chamado bankable, o pessoal está falando. Então, ele precisa trazer essa vertente, ele precisa ser autofinanciado, ele precisa trazer profit, ele precisa trazer as componentes para que você possa fazer, né, uma estruturação, uma boa implementação e você gere recursos também. Né? Então, a economia se autoalimenta, né, dessa questão, dessa roda, né? Então é importante você ter isso também aí dentro do seu horizonte. Né? Então, acho que é nessa vertente que eu vou finalizar aqui, Peron, muito mais no sentido de você trabalhar a expectativa. É igual a gente trabalha a inflação. Né? O que vai fazer a diferença é você trabalhar a expectativa da inflação. Então, acho que a mesma coisa acontece em outras agendas também. Então, a gente tem que moldar essa expectativa, a gente tem que comunicar melhor, né? A gente tem que vender essa agenda Brasil, né? A gente tem aí essas vantagens, a COP30 ela serviu muito para dar visibilidade. Então, essa agenda de biocombustíveis, de recuperação de áreas degradadas e também a questão de trade in climate, né? São agendas comuns hoje quando você relaciona com o High Level Climate Champion. Então, a agenda bastante conectada com a SPCOP, isso mostra que está no caminho correto. Então, acho que a gente tem que fortalecer a agenda mesmo de implementação. Né? Acho que as regras estão dadas, o planejamento já foi feito, os artigos estão criados, né? Alguns ainda precisam ser regulamentados, mas eu acho que a gente focar aí no setor privado, na agenda de implementação, acho que é um caminho que a gente precisa explorar para a gente gerar essas oportunidades. Perfeito. Essa perspectiva de encerramento, né, do painel e da fala mais direta em termos de perguntas e respostas, dá exatamente essa perspectiva, né, de que o Brasil já de muito tempo já possui
né, a maior parte dos seus elementos instalados em termos de oportunidade, né? Nós temos aqui a riqueza dada natural, né, pelas nossas fontes de energia, né? A matriz elétrica do país é o que muitos países do G20 querem ser daqui a 30 anos. Né? O país já tem hoje a matriz elétrica, né, que a maioria dos países desenvolvidos querem ser daqui a 30 anos, né, dada a sua diversidade, dada a sua capacidade de usar, né, e produzir energia renovável, todos os atributos naturais e ativos naturais que o Brasil tem. O Davi trouxe muito bem a questão dos riscos, que fazem parte de qualquer modelo de negócio, mas é importante ressaltar, valorizar os nossos ativos e nossos atributos, que fazem com que o Brasil seja um país único nesse jogo, né, nesse jogo mundial, e com muitos ativos e muitas oportunidades pela frente. Dito isso, né, eu queria, Vitória e Davi, que vocês, agora olhando para o futuro, né, fizessem as suas considerações finais, né? E aí responder exatamente aquela pergunta que eu trouxe lá no início, né? Como é que nós saímos da COP30? Né? Com quais expectativas e como é que eu projeto esses próximos passos? Como é que saímos de Belém? Né? Davi, depois de 38 dias em Belém, como é que sai, Davi? E de Belém, depois de 38 dias, sai renovado, sai esperançoso. Como é que você olha aí o caminho que ainda precisa ser percorrido? Né? Vitória, você também, depois aí de muito tempo lá, tendo contato, né, com a cultura local e a cidade, a transformação que a cidade, foi produzida na cidade, como é que você sai de Belém olhando para aquilo que ainda precisa ser feito e aquela história que ainda precisa ser escrita? Eu vou voltar para essa olhar de COP, né? Porque a gente falou aqui basicamente da agenda de negociação, e a COP entregou também outros compromissos que são muito importantes, e a minha expectativa é que, ao longo da presidência brasileira, né, a gente consiga enxergar uma estruturação, uma materialização dessas diferentes iniciativas que eu vou citar aqui, e que a ambição que a gente conseguiu, né, alcançar, mais do ponto de vista de encarar as conversas difíceis. Eu acho que essa COP foi uma COP que encarou as conversas difíceis. De partida, já trouxe a agenda do mapa do caminho para fora dos combustíveis fósseis, encarou o debate sobre medidas unilaterais de comércio internacional, foi uma das agendas, foi uma das pautas também de negociação, e saiu com alguns documentos, né, que, sinceramente, representam um marco muito importante do papel, não apenas do Brasil, mas dos países do Sul Global, para a agenda de clima internacional. Então, eu estou falando da Belém Declaration, que eu citei aqui anteriormente, né, for Global Green Industrial Development, a Declaração de Belém, desculpa, eu falei, tá, mas tudo bem, o Fórum Integrado para Comércio Internacional e Mudança do Clima, a coalizão para discussão, né, e compliance de mercado de carbono, a Aliança do Sul Global para o empreendedorismo climático. Então, uma série de compromissos e declarações que só foram possíveis em função, ou só foram possíveis, não posso dizer isso, que a gente não conhece outras realidades, mas que certamente a presidência do Brasil, a presidência de um país do Sul Global, ajudou a construir, ajudou a encontrar essa convergência com outras iniciativas e com outros países. Então, a minha expectativa é que, daqui para frente, essas agendas, esses compromissos, essas declarações que foram construídas na COP30 sejam
fortalecidas e, mais do que isso, implementadas, que elas virem solução, mas que, mais do que tudo, que elas virem melhoria de qualidade de vida para as populações, que elas virem medidas de equidade, de inclusão, que realmente ajude a superar a pobreza de muitos territórios e a trazer uma perspectiva de prosperidade para todo mundo. Perfeito. Essa é uma definição lúdica do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente aproveite o nosso potencial para fazer com que o território também se desenvolva, né? E a partir desses nossos ativos. Davi, palavras finais aí, perspectivas, como saímos da COP, como saímos de Belém. Vamos lá. Na minha perspectiva, muito positivo. Tá? O que a gente vê de muita notícia é que teve aí um viés muito aquém quando se fala do mapa do caminho, né, dessa transição de combustíveis fósseis. Então, acho que isso foi bastante verbalizado, mas quem está na agenda, quem conhece, quem esteve presente em Belém, sabe que não foi só isso. Né? Claro que quando a gente fala de mapa de caminho, a gente não está falando só de transição de fósseis, a gente está falando também de redução de desmatamento, caminho do desmatamento. Então, são duas vertentes importantes. E só de estar na discussão, eu acho que já é um ganho. Como a gente falou aqui, COP é um processo, então você entra na agenda, você procura o consenso aí de quase 200 países, é complexo, né? Então é um trabalho, é um processo que vai para e passo, evoluindo e amadurecendo até você fechar algum tipo de acordo, né? Mas você teve aí a figura do TFFF, que a Vitória eleitou no início da nossa conversa, hoje com quase aí 6,5 bilhão, né? Alguma coisa assim, em relação à quantidade de recurso financeiro, com a Alemanha, com França, Brasil, Indonésia também contribuindo, e a perspectiva de outros países também de entrar com uma coalizão formada, aberta, de mercado de carbono regulado. Brasil aí também participando bastante, porque ele está nessa esteira também, e está na esteira da discussão dos ritmos também. Então, como é que ele vai se relacionar com o contexto internacional, como é que vai fazer essa ligação aí também com as próprias NDCs, né? Então, tem essas vertentes que vão ser discutidas aí também ao longo das COPs. Então, acho que tem uma perspectiva aí bastante positiva para as próximas, né? Acho que financiamento também vai continuar sendo discutido. O financiamento, como a gente falou aqui, é a questão-chave, né? Aqueles 100 bilhões não adianta, 300, né? É uma evolução, mas o que se busca é 1,3, né? 1,3, se não me engano. Então, a ideia é você trabalhar essa evolução também na quantidade de financiamento, mas você tem que trabalhar também o lado dos projetos. Às vezes eu converso com o banco fala assim para mim, fala assim, não, Davi, o recurso eu tenho, né? Eu não tenho bons projetos, então você também tem que trabalhar aí esse outro lado da mesa, né? E você falou de tanto tempo lá em Belém, mas a gente volta especialista também em culinária, né, Perón? Voltou com sotaque também, né? Eu sempre falo que a culinária de Belém, né, é uma das melhores do mundo inteiro. Então, talvez por isso que tenha tanto chefe lá, né? Tanto chefe estrangeiro, porque é uma culinária única, né? Uma culinária bastante interessante, mas você volta aí com um paladar bastante apurado também, e com certeza aí com o calor do povo paraense, com a parceria que a gente teve aqui, não poderia deixar de falar, com a Federação do Pará, né? A Federação do Pará deu um apoio muito grande para a CNI, um apoio muito grande para a SPCOP, para os empresários. Então, a gente fez vários eventos lá, como diálogos, né, e assim, recheado de autoridades, de parlamentares, governadores, embaixadores, né, CEOs. Então, isso mostra também a força do setor privado nessa edição de COP de Belém. Então, acho que a gente sai muito fortalecido, né, com a agenda cada vez mais aprimorada, né, com os ajustes já no radar para serem feitos, e com certeza aí uma agenda, né, de competitividade aí como um farol para as nossas ações e iniciativas dentro do setor produtivo. Maravilha. Gente, esse era o roteiro, né, que a gente queria percorrer junto com vocês. Essa conversa ela fica registrada, né, vai ficar disponível em breve aqui no site, no canal do YouTube da Casa Firjan. Então, vocês conhecem alguém que eventualmente não pôde estar aqui, comentem, né, que rapidamente, daqui a pouco a gente já vai ter esse vídeo disponível. O objetivo era exatamente percorrer esse roteiro com vocês,
uma contextualização, né, de como se deu essa evolução das conferências, a importância e o papel efetivo da conferência, centrado principalmente no diálogo, centrado na ponderação, centrado na negociação, né? Eu falei isso claro do início, né? A COP não é um workshop, né? É uma conferência onde você precisa chegar a um termo comum, né, trazido aí pelo Davi, 192 Estados-membros da ONU sentados em torno de uma mesa, com temas centrais para que se construa uma agenda e, dentro do possível, algumas poucas ações para que essas agendas evoluam e que, eventualmente, em algum momento, possa se chegar num acordo, né, a ser assinado e a ser anunciado por essas agendas. Sem dúvida nenhuma, né, a COP 30 ela é um passo adiante, como o Davi bem trouxe, né, no início, desse processo de construção que são as conferências entre as partes. A gente vai ter outras conferências ao longo dos próximos anos. A intenção era apontar, trazer para vocês essa visão privilegiada, né, da Vitória e do Davi, que tiveram presencialmente lá e que puderam, além da culinária, apreciar a culinária, né, Davi, também entender como é que essa dinâmica, né, da COP, a interferência, a importância dessa conferência para a cidade de Belém e, logicamente, o papel do Brasil nesse processo e, principalmente, e além, né, da importância do papel do Brasil nesse processo, a relevância do país ao longo desses últimos anos e para o futuro dessa agenda climática que, como a gente viu aqui, é uma agenda central para esse novo modelo de economia que nós estamos construindo e nós estamos fazendo com que ela seja uma realidade. Vitória, muitíssimo obrigado pela tua presença, espero que seja a primeira vez de outras vezes. Davi, não aceito videoconferência da próxima vez. Tá? Então, você já está convidado para o próximo COP. Já fica meu compromisso, viu? Tá, com certeza. Com certeza. Tá, mas eu te agradeço imensamente por essa parceria de longa data. Né? Você, desde sempre, né, tem apoiado as iniciativas, tem olhado, né, para as federações, o papel, sem dúvida, da confederação, mas tem olhado para as federações de uma forma bastante produtiva e construtiva nesse processo da agenda de sustentabilidade e continua contando com a Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos vocês, o interesse de vocês e a confiança, né, de estar até 8h30 da noite aqui com a gente, buscando, né, essa informação e apostando na casa. A casa está aberta, a casa é de vocês, como disse o Vilela, nas palavras de abertura dele. Espero ver vocês aqui em outras oportunidades. Até breve, fiquem com Deus. Abraço, gente. Tchau, tchau.